Bem, boa noite. Meu nome é Enzo Yasuhiro Harada. Meu número USP é 13781841. Bem, vou fazer a apresentação do meu seminário. O tema que eu escolhi para a apresentação de hoje foi o Tendermint, que é um software, resumindo, de um blockchain, um sistema de blockchain que resolve vários problemas que eu já vou mencionar assim. Então, vou começar aqui já a apresentação. Bem, já falar desses problemas de blockchain que eu estava comentando, né? Então, o que o Tendermint busca resolver são vários desses problemas, que é como, por exemplo, a falha bizantina, que é um problema clássico do sistema de blockchain, ele conta de uma história de vários generais que estão planejando atacar uma fortaleza, mas é necessário que todos os generais ataquem ela, ou seja, não pode ter menos que metade, isso, caso contrário, o ataque irá falhar. Adicionando a isso, tem uma outra condição que eles não conseguem se comunicar diretamente. Eles fazem uso de mensageiros. E isso traz um novo problema, um problema adicional, né? Que é que não dá para saber se a mensagem realmente é legítima. Não dá, existe o risco do mensageiro não conseguir chegar no outro general. E, e também existe o risco de de o mesmo general enviar duas mensagens diferentes para cada grupo. Ou seja, para uma certa porção de pessoas ele envia que vai recuar, e para outras pessoas ele manda é, que ele vai fazer parte do ataque. E isso traz vários problemas, principalmente em relação a características de consistência, né? Pois é possível que um general fale que vai fazer várias coisas, assim, e dependendo da pessoa que escutou, por exemplo. E isso é um problema muito grande para um blockchain, principalmente que prioriza a descentralização, né, que tem que ter essa comunicação e também tem que fazer essa verificação da legibilidade, da validade das transações. Então isso é um problema muito válido, muito importante de se resolver no blockchain. Também temos dificuldades com escalabilidade e na modularização. Existem vários sistemas de blockchain que utilizam arquiteturas monolíticas. Que significa ser uma arquitetura monolítica, né? Resumindo, toda a estrutura está tudo completamente interconectado, assim, e seria muito difícil, então. Tem uma grande dificuldade, assim, de você poder fazer uma alteração em qualquer parte dela, pois ela pode acabar causando um erro, um problema em outra seção, devido ao fato que eles estão tão interconectados. E devido a isso, vários sistemas de blockchain assim não é bem difícil assim de alterar, fazer novas aplicações assim e adaptar ele dependendo para cada projeto, né? Bem, o terceiro problema que eu vou mencionar é a interoperabilidade, que consiste em, resumindo, da interação entre os diferentes sistemas de blockchain. Isso é um grande problema assim que estão tentando resolver assim, que resumindo, como os sistemas de blockchain possuem arquiteturas muito diferentes, e, consequentemente também não possuem meios de comunicação muito legais assim, a interoperabilidade acaba sendo bem difícil de ser feita e consequentemente os projetos que utilizam de um específico sistema de blockchain ficando limitado a apenas esse sistema, apenas esse modelo, não podendo utilizar outras tecnologias, sendo limitada apenas ao que ela utiliza, consequentemente fica difícil de realmente utilizar para esse projeto, né? Não tem essa flexibilidade, vamos dizer. Bem, isso aqui são alguns problemas de blockchain, e bem, o que o Tendermint faz é exatamente resolver esses três problemas assim. Claro, tem outros problemas assim, mas esses são os principais que eu notei. O Tendermint, então, ele o que que é? Ele é um sistema de blockchain que é dividido em duas partes. O Tendermint Core, que é o responsável pelos mecanismos de consenso, e a BCI, a interface de Application Blockchain, que é o que facilita essa comunicação assim entre a aplicação e o Tendermint, né? Ele segue um sistema de tolerância a falhas, ele segue um protocolo, né, de consenso de tolerância a falhas bizantinas, e também possui uma plataforma de replicação de máquinas de estado, SMR, essa estrutura que o Tendermint segue, né? Bem, eu já vou dar sequência para explicar como que funcionam os dois componentes, começando agora pelo Tendermint Core, bem, ele sendo responsável pelo mecanismo de consenso,
ele possui uma grande responsabilidade, né, de fazer o sistema funcionar, de garantir que todas as transações, que o sistema não vai cair, que as transações sejam validadas, assim. Então, ele possui como as características, ele é determinístico e muito consistente, né? Em que sentido, né? Vamos detalhar aqui, no sentido de tipo, quando ele recebe um certo input, uma máquina recebe um certo input, independente da máquina que receber um certo input fixo, ela sempre retornará o mesmo output, ou seja, segue esse sistema esse sistema bem determinístico assim. E além disso, ele é bem seguro, no sentido que mais que até um terço das máquinas nossos, né, das máquinas podem falhar na rede, no blockchain. E mesmo se um terço falhar, o sistema ainda funcionará, ainda conseguirá validar transações, o mecanismo de consenso ainda vai funcionar. Outras características do Tendermint Core é que ele é uma camada de rede peer-to-peer. Ele segue um sistema chamado Proof of Stake, que é diferente do Proof of Work, né? E eles possuem um motor de consenso BFT, que é aquele Byzantine Fault Tolerance, que é a mesma coisa em relação à segurança, que ele aguenta falhas para até um terço dessas máquinas, né? E outra característica notável do Tendermint Core é que ele possui finalização instantânea. O que que significa, né? Isso significa que em seguida que algum bloco ele é adicionado na blockchain, a transação desse bloco específico já são confirmadas, elas não podem ser mais alteradas. E faz com que transações não sejam de repente revertidas, não sejam alteradas depois que um processo for finalizado, facilita assim uma melhor consistência de todos os resultados e é uma característica muito boa do Tendermint Core. Bem, agora eu vou falar sobre a arquitetura do ABCI, né, que é a segunda parte que faz o Tendermint Core ser tão poderoso. Eu diria que essa é a parte que mais acho interessante, assim, para vendo do lado de desenvolvimento. O motivo que eu digo isso é que esse ABCI ele é uma interface entre o Tendermint Core e o programa que você está desenvolvendo. E, bem, o que esse ABCI faz, resumindo, ele dá liberdade de você utilizar o Tendermint Core seguindo uma sequência, uns certos métodos assim, que tem um request response assim, bem padronizado mesmo. E isso possibilita que você consiga utilizar o ABCI em qualquer programa com qualquer linguagem de programação assim. Ele dá uma capacidade de modularização raramente vista assim no mundo de blockchain assim, modo blockchain. E com essa modularização ele facilita muito uma arquitetura não monolítica, né? E simplesmente possibilita de você encaixar o Tendermint Core em qualquer projeto assim, com poucas dificuldades, sem ter que alterar todo o sistema, ter que adaptar o seu sistema de blockchain. E essa arquitetura realmente eu sinto que facilita muito a vida do desenvolvedor, eliminando essa preocupação de ter que constantemente estar alterando partes do código com risco para poder aceitar o novo sistema, né? Dessa forma, ele não precisa se preocupar muito com isso. E bem, agora só vou dar um exemplo de um consenso de como que funciona um método de consenso no Tendermint, só para dar um exemplo. Eu estava planejando fazer uma demonstração, entretanto, acabou tendo os problemas, então preferi desenvolver esse exemplo aqui para apresentar como o Tendermint funciona. Bem, o que acontece é, primeiramente, o líder ele faz a sugestão de um novo bloco a ser inserido na rede. E acontece aí que temos os validadores, que, resumindo, o que eles fazem é votar se o bloco deve ou não ser inserido. Eles vão recebendo o bloco. E se o bloco for recebido for válido, eles fazem primeiramente um pré-voto. E caso contrário, caso o bloco que ele recebeu seja inválido ou não tenha sido recebido a tempo, acontece um pré-voto nulo, assim. E para ele passar para a próxima fase, os pré-votos têm que ser mais que dois terços dos votos de todos das máquinas, né? E bem, agora passamos para a segunda etapa, que é o pré-commit. Que, resumindo, ele atua de uma forma muito semelhante ao pre-vote. Só para explicar o motivo que existe os dois, é simplesmente uma forma de garantir que o bloco realmente possa ser inserido com essas duas validações.
Isso se deve ao fato da inconsistência, assim, do sistema. É um pouquinho difícil de garantir que só com consenso de dois terços fazendo isso uma vez apenas dá para garantir que o bloco é válido. Então, é feito tanto per vote e agora o per commit, que segue o mesmo sistema. Dois terços, mais que dois terços, tem que precomitar esse bloco, querer que esse bloco seja inserido. E caso mais de dois terços comitem, aceitem, esse bloco é adicionado, alterando a altura assim, da rede e reseta o processo. Caso contrário, não executa nada, o bloco é descartado e novamente resetado e acontece uma nova rodada assim do método de consenso. Beleza. E bem, para concluir então, esse seminário foi mais com o objetivo de apresentar o Tendermint Core como ferramenta, para como qual que é a funcionalidade dele. Foi também uma forma de estudo assim para mim de tentar entender de um novo sistema uma nova rede de blockchain assim, que eu nunca tinha ouvido falar antes. E bem, a sua utilidade do Tendermint Core não só é sua garantia de segurança, assim, sua consistência também, que é algo que outros sistemas de blockchain garantem também, mas eu diria que é principalmente a capacidade de modularização presente em sua estrutura com a interface ABC, né, Application Blockchain. Com essa capacidade de modularização fica muito fácil de integrar o Tender Core em qualquer projeto, assim, e consequentemente fica bem viável de utilizar ele e não só isso, com esse sistema assim de modularização e com a forma que o Metend Core é estruturado, ele possui uma capacidade de interoperabilidade muito boa, sendo esse o motivo que ele faz parte, utilizado no projeto Cosmos, que é um projeto de grande escala que tem como esse objetivo a interoperabilidade entre vários tipos de blockchain diferentes. E por isso mesmo sinto que o Tender Core é algo que é muito válido e deve sim ser valorizado como ferramenta. Esse aqui é o meu seminário. Muito obrigado.